começar, né? Bom dia, né, a todos e todas. Meu nome é Fernanda Fayon. É com um enorme prazer aqui que na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho Riscos ASG, Clima e Biodiversidade, do subgrupo aqui Biodiversidade de Capital Natural do LAB, né, o nosso Laboratório de Inovação Financeira, eu abro hoje aqui essa terceira trilha do seminário Clima e Biodiversidade nas Finanças Sustentáveis. Hoje o seminário é sobre convenção sobre diversidade biológica. A nossa trilha é composta por 8 seminários no total, e esse é o terceiro, né? E a gente tem o objetivo com ela de discutir a importância da biodiversidade para as finanças sustentáveis. A ideia é abordar temas amplos, como a própria biodiversidade, o capital natural, né? Um tema tão importante que, embora seja de retroalimentação com a crise climática, ainda é pouco debatido e discutido, né? Até temas mais específicos como a biodiversidade agropecuária, florestal, marinha, costeira, riscos financeiros e as convenções internacionais, como é hoje. A ideia é analisar e discutir a Convenção sobre a Diversidade Biológica, sua relevância para a gestão financeira e seu impacto na sustentabilidade econômica, e para isso a gente vai contar com grandes especialistas sobre o tema. O evento vai explorar a gente pretende explorar os aspectos econômicos, os ecológicos e os financeiros das convenções. A gente espera que todos e todas possam se apropriar das informações e gostem e apreciem o seminário de hoje. Esse evento, cada seminário da nossa trilha é organizado por algumas lideranças do nosso subgrupo de trabalho. Especificamente, o seminário de hoje foi organizado pela Maria Cecília Way, de Brito, a Raíssa Saré e a Daniele Freire. A Raíssa é coordenadora de políticas públicas, ela é graduada em Relações Internacionais e tem pós-graduação em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. A Dani é mestre em Ciências de Sustentabilidade e atualmente ela está como gestora de projetos de sustentabilidade corporativa e gestão climática na Ecos Brasil. A Cissa é mestre em Ciência Ambiental pela USP e é engenheira agronômica pela Exalc. Ela foi secretária-geral do WWF. Ela trabalhou no Ministério do Meio Ambiente como secretária nacional de Biodiversidades e Florestas, e no governo de São Paulo, a Cissa foi diretora-geral do Instituto Floresta e diretora executiva da Fundação Florestal. E desde 2016, ela está no Ecos Brasil, como responsável pelas relações institucionais e coordenação de projetos. O seminário de hoje vai ser realizado em português e em inglês, né? Para aqueles que preferirem, tem um íconezinho aqui embaixo, que é um globo para a tradução simultânea. Quem vai fazer a nossa tradução é a prata da casa, o nosso Álvaro Vidal. Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos palestrantes, né, ao Braulio Dias, ao Ivan Gai, a Liliane Sarmiento, e especialmente eu gostaria de agradecer aos membros do nosso grupo de trabalho, ao secretariado executivo do LAB, aqui na Eunice e na Larissa, que fizeram um trabalho ótimo aqui organizando tudo, e a todos e todas que estão presentes aqui para participar desse evento. Eu passo a palavra para a Dani. Obrigada, bom dia a todo mundo que está presente aqui no evento. Gostaria de agradecer, né, a presença, o convite também e a confiança do LAB aqui no Instituto Ecos Brasil e no CDP. Eu gostaria de apresentar os painelistas que vão fazer uma abordagem sobre essa convenção, esse acordo internacional que foi estabelecido, né, aqui no Brasil, na Rio 92, e a gente conta com grandes painelistas que vão abordar essa temática, e a ordem vai ser, obviamente, moderada pela Cissa, então ela vai trazer o Braulio Dias, que é graduado em Zoologia pela Universidade de Edinburgh, é professor na UNB, desenvolve diversas pesquisas sobre biodiversidade, ecologia no bioma cerrado,
que a gente chama aqui no Ecos, coordenou a Iniciativa Global de Polinizadores e a Iniciativa Brasileira de Polinizadores. Ele ocupou diversos cargos no Ministério do Meio Ambiente, tendo sido, inclusive, diretor de pesquisa do IBAMA, diretor de conservação da biodiversidade, secretário nacional da Biodiversidade de Florestas, e atualmente exerce o cargo de diretor de conservação e uso sustentável da biodiversidade no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ele participou de diversas delegações brasileiras na negociação no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica e foi secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica na ONU entre 2012 e 2017. Coordenou a criação do FUNBio, foi e é presidente de diversos conselhos de organizações da sociedade civil, como BirdLife International, FAS, Funatura, entre outras, e recebeu em 2018 do MMA o Prêmio Nacional de Biodiversidade. Também apresento agora o Ivan Guy, que é gerente sênior de políticas globais, finanças sustentáveis no CDP, e ele lidera esse trabalho global de políticas do Carbon Disclosure Project sobre o tema de finanças sustentáveis, contribuindo com essa missão do CDP em se envolver com uma ampla gama de atores políticos, incluindo bancos centrais, reguladores financeiros, bolsas de valores, ministérios da Fazenda, instituições financeiras de desenvolvimento e outros que são importantes para a gente moldar um sistema financeiro sustentável. Ele lidera as campanhas e os projetos com as equipes regionais da CDP na América do Norte, na América do Sul, Europa e Ásia, para incentivar os governos nacionais a agir de acordo com o Acordo de Paris e também agora o Marco Global de Biodiversidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes de se juntar ao CDP, o Ivan trabalhou com uma variedade de cargos nos setores público, privado e terceiro setor, inclusive o Programa Nacional Nações Unidas para o Meio Ambiente e a City of London Corporation. Apresentando também a Liliana Martinez, ela é diretora associada global de soluções para a biodiversidade, possui mais de 16 anos de experiência na gestão integrada de ecossistemas estratégicos, especialmente terras abandonadas, florestas andinas e áreas úmidas, áreas protegidas e bacias hidrográficas, e no desenvolvimento de esquemas financeiros inovadores para a conservação da biodiversidade, incluindo o pagamento por serviços ecossistêmicos, banco de habitat, créditos de biodiversidade, entre outros. Atualmente, na South Pole, ela lidera a prática de biodiversidade, ajudando empresas em sua jornada em direção à natureza positiva, e também lidera a implementação de projetos de soluções baseadas na natureza, com o engajamento de várias partes interessadas envolvidas nesse mercado ambiental emergente e aplicação de mecanismos financeiros inovadores, como, por exemplo, créditos de biodiversidade. Bom, dito tudo isso, apresentando essa mesa de peso aqui, eu vou passar agora para a moderação da Cissa. Espero que seja uma bela mesa para todos nós. Obrigada, Cissa. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Dani, pela apresentação. Já deu para perceber que nosso dia de hoje tem pessoas que têm muito a colaborar com essa trilha da biodiversidade. E gostaria já de dizer que eu tenho 5 minutos, durante os quais eu pretendo fazer uma muito rápida apresentação de um contexto, né, para todos. Certamente muitos de vocês já sabem sobre a convenção. Eu vou tentar trazer apenas alguns dados que também, por muitos, já são conhecidos, mas que nunca é demais lembrar, né, da influência da biodiversidade, ou melhor, da perda da biodiversidade sobre a vida cotidiana de todos nós, e particularmente olhando para os negócios, né, que são, obviamente, uma parte importante do que a sociedade produz, mas que muitas vezes estão ainda desassociados dessa leitura sobre a biodiversidade. E também, muito brevemente, trazer apenas os grandes tópicos que foram tratados pela convenção, né, a 15ª Convenção, e que resultaram em 4 objetivos gerais e 23 metas a serem alcançadas até 2030 e até 2050. Dessa vez temos 2 marcas importantes para serem tratadas. Então, começando pela questão mais crítica, né, todos sabemos que, assim como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta no momento. Esse problema vem sendo agravado já desde há muito tempo. Se olharmos todos os últimos relatórios, sejam os da própria Convenção, mas outros de outras organizações, verificaremos que existem números que são crescentes na perda da biodiversidade. Eu vou mencionar apenas alguns, para não gastar muito do nosso tempo,
Então, lembrando, né, que da nossa superfície terrestre, 75% já foi significativamente alterado, ou seja, uma área bastante grande, assim como o território marinho, oceânico, que também teve a sua alteração já verificada em 66% desse território, com impactos cumulativos. Também as nossas áreas úmidas, tão importantes, foram perdidas ou foram também modificadas em 85%. O monitoramento que é conduzido sobre as espécies conhecidas, né, do nosso planeta, sabemos que muitas das espécies que existem sequer foram conhecidas, então apenas dessas conhecidas, nesse monitoramento que vem desde os anos 70, verificou-se que, em média, 66% dessas espécies, dessas populações, tem níveis grandes de declínio, e a nossa região, América Latina, é a região que foi verificada onde houve maior declínio dessas populações. E eu vou só fechar, existem vários outros números que nenhum deles, infelizmente, são positivos, mostrando ou dizendo, lembrando que na economia global estima-se que poderá haver, né, um prejuízo de mais de 5 trilhões de dólares por ano devido ao declínio da biodiversidade e, consequentemente, da funcionalidade dos ecossistemas. Quando a gente está falando de biodiversidade nesse contexto da convenção, é sempre importante lembrar que não é só a biodiversidade, que já é um conceito que abarca muita coisa, né? A diversidade genética existente nas populações, a diversidade de espécies e também de ecossistemas. A gente também sempre está falando dos serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços que são prestados pela natureza sem que nós tenhamos que fazer nada e, ao mesmo tempo, sem que paguemos por eles muitas vezes, embora alguns deles já sejam facilmente mensuráveis para a nossa própria economia. Então, apenas lembrando desses vários problemas que já vemos enfrentando, eu queria fechar essa parte antes de entrar propriamente no resultado da última convenção, da última Conferência das Partes, que é o relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado em 2020 e 2022, que classifica a perda da biodiversidade e o colapso dos ecossistemas como o terceiro maior risco para a economia nos próximos 10 anos, ou seja, se nós ainda não havíamos percebido que a biodiversidade é importante, embora ela seja, esses números que são trazidos à tona a cada ano que passa, nos mostram a importância, né, dessa riqueza que temos no nosso planeta e como precisamos urgentemente agir para que a perda do que temos seja estancada, reduzida e os ecossistemas restaurados. Então, voltando bem brevemente aqui, como vocês sabem, toda a convenção tem conferências das partes, né, que a gente chama COPs. A última COP da Conferência de Biodiversidade era para ter ocorrido em 2020, face à questão que nos acometeu ao mundo todo, né, da pandemia. Essa convenção teve que ser postergada e alterada no seu formato. Houve, pelo menos, várias reuniões dos grupos de trabalho, mas particularmente duas grandes reuniões que seriam a COP em si, a última tendo ocorrido no final de 2022, no Canadá, e nessa reunião, nessa conferência, 15ª da Convenção de Diversidade Biológica, também é importante lembrar que a nossa Convenção de Diversidade Biológica ela tem reuniões bianuais e não anuais, como é o caso da Convenção de Clima, portanto, a de Clima está num número maior aí de conferências, mas nessa importante convenção que reviu o marco que havia sido estabelecido anos antes e que dava metas a serem cumpridas até 2020, verificou que, primeiro, as metas de Aichi, assim chamadas, aquelas que foram estabelecidas na última convenção, que definiu metas, nenhuma delas conseguiu ser alcançada na sua plenitude, na sua totalidade. O Brasil, nesse processo, sempre contribuiu muito com as metas, particularmente no que tange a criação de áreas protegidas, mas não apenas, mas mesmo com essas colaborações brasileiras, essas metas não puderam ser alcançadas na sua totalidade. E o novo marco global da biodiversidade pós-2020, que tem o nome CUNA em Montreal, que são as cidades onde ocorreram as reuniões, ele tem como objetivo estancar a destruição dos ecossistemas da Terra, para colocar a humanidade num caminho de viver em harmonia com a natureza até o meio do século. Tem missão, tem visão. A missão eu apenas trouxe para que fique claro, né, para nós, que é desse marco especificamente tomar medidas urgentes para deter e reverter a perda da biodiversidade. Ele tem, obviamente, como sempre foi o caso, né, também para as outras convenções, bases técnicas bastante robustas,
como o próprio Relatório Global da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que vem do IPBES, que é o similar ao IPCC, né, que é para a Convenção de Clima. O quinto é Global Biodiversity Outlook, e o planejamento estratégico da própria convenção, que havia sido estabelecida em 2011, e outros inúmeros documentos de outras organizações que auxiliam a que nós tenhamos os caminhos traçados a partir dos dados técnicos e científicos levantados. Como eu disse, então, o resultado foi o estabelecimento de 4 objetivos bem amplos e 23 metas. Os objetivos, de modo geral, eles tratam de conservação da biodiversidade e restauração, né, de ecossistemas, sempre também, a valorização tanto da biodiversidade quanto dos ecossistemas, o acesso aos recursos genéticos e a repartição de benefícios e de recursos para a implementação de todas as ações necessárias para que nós revertamos exatamente esse estado de coisas que temos para o momento. As metas, elas, claro, vão entrar em mais detalhes sobre todos esses aspectos. Então, elas também tratam de estancarmos as perdas da biodiversidade, restaurarmos os ecossistemas e os serviços que eles prestam, fazer a conservação in situ, ou seja, aquela no local onde a biodiversidade acontece, parar, basicamente, a extinção de espécies, que já é enorme, né, e tende a ser cada vez maior se não mudarmos nosso curso de desenvolvimento, trata de comércio sustentável e seguro, trata de espécies invasoras, que também são um dos grandes problemas que vivenciamos, né, no planeta em relação à biodiversidade, trata de poluição química e plástica, das mudanças climáticas e da sua relação estreita com a Convenção de Diversidade Biológica, do uso sustentável das espécies, de áreas agrícolas e outros usos, né, de territórios, inclusive marinhos, com práticas mais amigáveis do que temos hoje, trata dos serviços ecossistêmicos, de formas de alcançarmos o melhor uso da biodiversidade, por exemplo, por meio das chamadas Nature-Based Solutions e Ecosystem Approach, que são conceitos trazidos pela Convenção também. Trata de áreas urbanas, que nem sempre são trazidas, né, à tona quando se fala de biodiversidade, também de aumentar o acesso a recursos genéticos e a repartição de benefícios advindos desses usos, da integração da biodiversidade nas políticas. Acho que isso é a coisa mais importante que temos atualmente no governo federal. O Braulio, que participa dele, já participou em inúmeras outras ocasiões, pode dizer que os ministérios, além do Ministério do Meio Ambiente, estão cada vez mais envolvidos na agenda de meio ambiente, de biodiversidade. E tem três metas que eu acho que são particularmente relevantes para a nossa conversa de hoje, que é a declaração de riscos e a dependência dos negócios relacionados à biodiversidade, a redução de consumo e proteção e produção de lixo, biossegurança. Também um outro tema importante para nós hoje é a retirada dos subsídios negativos em relação à biodiversidade e aumentar aqueles incentivos positivos, aumento de recursos para a biodiversidade, particularmente para aqueles países menos desenvolvidos e países insulares, aumento de capacidades técnicas e científicas, melhores dados disponíveis para o uso, né, dos tomadores de decisão, e a participação inclusiva, seja de gênero, de idade, de deficiências e também equidade de gênero. Queria, por fim, apenas lembrar que nessa semana passada, ou nessa semana ainda, nós tivemos um anúncio bastante relevante aqui no Brasil, que diz respeito àquilo que o governo federal pretende fazer, que é a transição ecológica. Para nós é uma ótima notícia, considerando que o Brasil é um país que tem essa grande capacidade e vantagem competitiva por ter um território que tem com tanta biodiversidade, e esse plano falado, né, trazido à tona pelo ministro Haddad, ele trata de vários aspectos, inclusive alguns que dizem respeito especificamente à biodiversidade, que são o fomento à bioeconomia, incentivos incluindo a captura de carbono, e no caso brasileiro, como vocês sabem, a nossa maior emissão dá-se pela mudança do uso do solo, e uma das formas da gente reverter isso é exatamente voltar a ter florestas ou outra vegetação em áreas que foram degradadas. Então, me desculpem se eu passei, mas é que para fazer um contexto desse tamanho de importância não dava para ser muito mais curta. Eu espero poder ouvi-los todos e poder trazer alguns dados que façam as ligações entre as falas que teremos a seguir. Muito obrigada, e eu já passo imediatamente a palavra ao Dr. Braulio Dias, por gentileza. Braulio. Obrigado, Cissa. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, essa foto de fundo que eu estou usando é
uma foto tirada no Baixo Rio Negro, nesse fim de semana, com cerca de 30 representantes do mundo inteiro, especialistas em conhecimentos tradicionais, que vieram a Manaus para participar de uma reunião técnica do secretariado da CDB para elaborar um novo plano de ação global para a proteção e uso dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Então, a gente fez uma excursão com eles de barco no Baixo Rio Negro e visitamos algumas comunidades de povos indígenas e comunidades tradicionais para dar exemplos, né, da realidade brasileira na Amazônia, e fizemos um evento de diálogo com especialistas, com pesquisadores do INPA, em Manaus, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e também alguns praticantes com experiência em manejo, por exemplo, do pirarucu, manejo da castanheira e de outros recursos da biodiversidade na Amazônia. Isso é decorrente da decisão 15/10, adotada na COP15 em dezembro do ano passado na CDB. Então, a COP15 aprovou um conjunto bastante amplo e ambicioso de decisões, né? Pela primeira vez foram aprovadas 4 objetivos de longo prazo a serem atingidos até 2050, com o objetivo de ajudar os países a se organizarem para chegar em 2050 cumprindo a visão de biodiversidade para 2050, que nós adotamos na COP10 em outubro de 2010 em Nagoya, no Japão, que é uma visão muito bonita, né, que propõe que até lá a humanidade esteja novamente vivendo em harmonia com a natureza, conservando a biodiversidade, mantendo os serviços ecossistêmicos em benefício de todos. O problema é que nós estamos muito longe dessa realidade, nós estamos ainda perdendo muita biodiversidade no mundo, né? Então, o grande desafio é como sair da situação atual para alcançar essa visão de 2050. E para ajudar nisso, como a Cissa mencionou, foram aprovadas 23 metas de ação, né? Também bastante ambiciosas, que tratam de 3 temáticas. Nós temos um conjunto inicial de 8 metas para promover a conservação, restauração da biodiversidade. Depois nós temos um conjunto de metas para promover o uso sustentável da biodiversidade e para promover a repartição de benefícios associados ao uso de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. E, finalmente, um conjunto de metas de apoio, de como viabilizar a implementação dessas metas todas, né? Então, eu queria destacar que, então, não só a meta 15/4, que é a meta que aprovou o novo marco global de Kunming-Montreal para a biodiversidade, que contém essas 23 metas para 2030 e os 4 objetivos de longo prazo para 2050, mas foram adotadas várias outras metas importantes, como essa que eu acabei de mencionar, a decisão 15/10, que estabeleceu esse trabalho de especialistas em conhecimentos tradicionais para preparar o novo plano de ação para essa temática. Uma outra meta muito importante foi, deixa eu só ver se eu consigo carregar aqui na tela. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma lista resumida que eu traduzi
das várias decisões adotadas na COP15. Eu só vou destacar algumas delas. Então, a mais importante é essa que eu acabei de referir, né, que é o novo marco global de Cume em Montreal. A numeração aqui não está correta, me desculpe, acho que eu peguei o arquivo errado. A decisão é 15/4, mas aí foram adotados também uma meta de mecanismos de planejamento, monitoramento, apresentação de relatórios e revisão, né, de metas para implementar tudo isso. Uma meta muito importante de mobilização de recursos financeiros, uma meta igualmente importante sobre como ampliar a criação de capacidade e ampliar a cooperação científica e técnica. Uma meta muito importante, que foi a decisão relativa à obrigação de adoção das regras de repartição de benefícios para o uso de sequências digitais de recursos genéticos, né? Então, esse era um tema que estava sem solução até então. Alguns países entendiam que a repartição de benefícios só era obrigatória quando alguém fizesse uso de material genético físico, né, contendo DNA ou RNA. Mas, na verdade, essas sequências digitais de recursos genéticos, tanto sequências de DNA, RNA e sequências de proteína, não caíram do céu, né? Vieram de algum laboratório que algum pesquisador sequenciou um material genético e aí resolveu enviar esses dados dessas sequências genéticas para algum banco de dados. São 3 grandes bancos de dados no mundo, um nos Estados Unidos, um na Europa e um no Japão. E alguns países vinham se recusando a seguir as regras que exigiam repartição de benefício quando uma empresa desenvolvesse novos produtos a partir de uma sequência digital, né? Como se isso caísse do céu. Então, lá em Montreal, isso foi objeto de uma grande discussão, né? Os países que mais resistiam a esse entendimento foram o Japão, a Coreia do Sul e a Suíça, e, finalmente, eles foram convencidos a apoiar essa decisão. Então, foi decidido também criar um mecanismo global para facilitar a repartição de benefício, no caso de acesso a esses bancos de dados digitais, e está em curso esse ano e no início do próximo ano uma série de discussões de grupos de especialistas que vão propor o detalhamento de como se dará a criação desse mecanismo multilateral. Isso deverá ser aprovado na COP16 em Antalya, na Turquia, na segunda quinzena de outubro do ano que vem. Então, isso foi uma decisão muito importante. Outra decisão importante, eu já mencionei, sobre conhecimentos tradicionais, a 15/10. Houve uma decisão sobre a aprovação de um plano de ação sobre gênero, uma decisão sobre cooperação com governos subnacionais, né? E incluindo estados, províncias e cidades, prefeituras. Uma decisão também sobre cooperação com outras convenções e outras organizações internacionais, e também incluindo organizações regionais, por exemplo, aqui no Brasil, a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Houve uma decisão muito importante sobre o mecanismo financeiro atual da Convenção, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o GEF, e incluindo a aprovação de uma proposta do Brasil para a criação de um novo fundo global dedicado exclusivamente à biodiversidade. A proposta original do Brasil é que esse novo fundo ficasse
diretamente vinculado à convenção, mas os países ricos não concordaram e a solução foi criar esse novo fundo vinculado ao GEF, ao Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Na semana passada, ou retrasada, tivemos aqui em Brasília a reunião do Conselho do GEF, e nessa reunião foi aprovado, finalmente, então, a criação desse novo fundo. Foram aprovadas as regras, né, de funcionamento desse fundo, e, inclusive, prevendo, a partir de proposta do Brasil, que fosse feito uma alocação significativa de recursos para apoiar povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse novo fundo vai para uma sanção, uma aprovação final na Assembleia Geral do GEF, que vai acontecer em Vancouver, no Canadá, na segunda semana de agosto agora. E, a partir daí, o fundo estará, para todos os efeitos, vigente. Claro que vai faltar primeiro começar a receber os recursos dos países doadores, né? Mas quem tiver interesse em submeter propostas ao novo fundo já pode começar a pensar em novos projetos para submeter. Mas, possivelmente, esse novo fundo só vai ter recursos para começar a funcionar no início do ano que vem. Braulio, essa é uma ótima notícia, mas eu já vou te dar uma notícia também que não é tão ótima, mas que tem 5 minutos, porque a gente quer te ouvir muito, mas senão a gente passa do tempo. Obrigado. Tá bom, tranquilo. Foram tomadas também decisão sobre gestão do conhecimento, sobre a questão de integração de biodiversidade a longo prazo. Isso não foi bem sucedido na COP15, então esse tema foi deslocado para a COP16, para a gente aprovar uma estratégia de longo prazo de como incorporar biodiversidade nos vários setores econômicos, né? E também foram aprovados sugestões para o IPBS, né, de novos temas, diálogos sobre questões intersetoriais, recomendações da ONU, do Fórum Permanente Indígena da ONU, né, sobre biodiversidade, relação entre natureza e cultura, gestão sustentável da vida silvestre, diversidade biológica marinha e costeira, espécies exóticas invasoras. Foi aprovado um plano de ação sobre a biodiversidade dos solos, biodiversidade e saúde, diversidade biológica e mudanças climáticas, biologia sintética, e aprovado o plano plurianual para os próximos anos. E aí, ficando claro que já as próximas datas importantes, acho que eu não resumi aqui, mas o sétimo, então, a expectativa é que agora, esse ano, todos os países consigam internalizar as metas aprovadas na COP15 em Montreal, atualizando as suas EPAMs, suas estratégias e planos de ação nacional para a biodiversidade. O Brasil disparou esse processo no Dia Internacional da Biodiversidade, dia 22 de maio, e a gente lançou uma consulta pública online para receber sugestões. Essa consulta vai até agosto. Ao mesmo tempo, a gente está finalizando uma consulta com vários parceiros da sociedade civil, da academia, do setor privado, de povos indígenas e comunidades tradicionais, dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais e dos outros ministérios. Então, nós vamos realizar agora, nos próximos 2 meses, uma série de reuniões de consultas setoriais e regionais no Brasil para colher sugestões. Vão ser reuniões mistas, presencial / virtual. Nós estamos finalizando essas discussões com esses parceiros e logo, logo vamos anunciar esse conjunto de reuniões que vão ser realizadas.
né? Então, basicamente, eu preferi dar esse resumo das demais decisões, porque eu acredito que todos vocês devam ter já ciência das 23 metas aprovadas pela CDB, e eu só queria destacar, como o assunto aqui tem a ver com as questões financeiras, que pela primeira vez se aprovou um conjunto bastante ambicioso de metas financeiras. Então, a transferência de recursos públicos de países ricos para países em desenvolvimento, os chamados ODAs, que atualmente são estimados para a biodiversidade na ordem de 10 bilhões de dólares ao ano. O compromisso firmado em Montreal é de dobrar isso até 2025 e triplicar até 2030. E até 2030 alcançar um montante bastante ambicioso de financiamento anual para a biodiversidade, com recursos públicos, internacionais e nacionais e recursos privados da ordem de 200 bilhões de dólares ao ano, né? Então, isso vai ser um grande desafio conseguir implementar isso, mas esse foi o compromisso firmado. O Reino Unido fez uma reunião em 17 de fevereiro, em Londres, e lançou uma campanha mundial junto ao setor privado, ao setor financeiro, né, para promover a adesão das grandes instituições financeiras privadas do mundo para fazer financiamento da biodiversidade. A gente nunca teve, numa COP de biodiversidade, tantos representantes de organizações financeiras como nessa COP 15. E só que todas as reuniões que eu participei, todos disseram que querem financiar a biodiversidade, mas não sabem como fazer, porque não se trata de filantropia, se trata de investimento que tem que ter retorno econômico e tem que ter análise de risco. Então, eles ainda não têm os modelos prontos sobre como fazer isso. Então, o que está acontecendo esse ano é uma série de reuniões e discussões em todo o mundo para desenvolver esses novos modelos de financiamento para a biodiversidade. Então, a gente espera que para o ano que vem a gente vai ter esses financiamentos, inclusive mecanismos de crédito de biodiversidade, né? Então, esse ano a gente deverá ter um grande avanço nessa área e a gente espera que o ano que vem, junto com o início do funcionamento do novo fundo do Marco Global de Biodiversidade de Cumen, Montreal, a gente possa ter também, então, esses modelos de financiamento do setor privado. E lembrar também, para o setor financeiro, duas outras metas importantes. A meta 15, que é a obrigação de todas as grandes empresas fazerem reporte regular dos seus impactos sobre a biodiversidade e da sua dependência em relação à biodiversidade. A gente vai ter que ter padronização disso, tem vários grupos que estão discutindo isso, né? Isso ainda não está definido. E a meta 18, que é super importante, que é sobre a redução dos subsídios públicos para atividades econômicas que causam impacto ao meio ambiente. Então, vocês sabem que a maior parte das atividades econômicas que impactam o meio ambiente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, são financiadas pelos nossos governos, né? É triste, mas a gente tem que reconhecer isso. E o compromisso é eliminar uma grande parte desses subsídios perversos ao meio ambiente e transformar o recurso que vai estar disponível em incentivos positivos para o meio ambiente. Aqui no Brasil, uma notícia importante para vocês é que o TCU, Tribunal de Contas da União, já começou a fazer um estudo para mapear esses subsídios que causam impacto ao meio ambiente no Brasil. E com esse estudo, eles pretendem, a partir do ano que vem, começar a fazer auditorias junto a diferentes setores sobre o uso de subsídios governamentais e incentivos econômicos. E, junto com isso, tem a grande notícia que a Cissa já chamou a atenção, que é o novo plano de transição da economia do Brasil na direção de uma economia verde, liderado pelo Ministério da Fazenda. Então, isso deverá promover uma grande mudança da economia brasileira
e a gente espera uma grande redução das atividades que causam, das atividades econômicas que destroem o meio ambiente, financiadas pelos governos, né? Então, eu acho que a gente tem um contexto muito interessante, né? E vamos aguardar os próximos passos. Obrigado e estou disponível aí para depois responder qualquer pergunta. Braulio, muitíssimo obrigada. Claro que o seu conhecimento e todas essas ações que estão em curso, mais as que ocorreram recentemente, nos dão uma esperança enorme sobre como podemos proceder, né, para que a perda da biodiversidade seja estancada e recuperemos o que já foi perdido, assim como possamos traduzir atividades econômicas em favor da biodiversidade em ganhos reais, sejam financeiros ou sejam para a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que alguns dos pontos que você trouxe aqui, especialmente esses últimos, né, que dão as novidades que não aparecem com frequência nos jornais, são de extrema relevância para todos acompanharmos. Queria acrescentar o que você falou sobre, né, as medidas do governo federal, lideradas pelo Ministério da Fazenda, e essa do TCU, também, que temos uma mudança, né, na visão do próprio Plano Safra, que trouxe recursos vultosos para o setor, como é de praxe, mas também trouxe mais recursos para atividades da agricultura familiar e que muito colaboram, se bem realizadas, mas já, de alguma forma, fazendo isso bastante bem, com a conservação da biodiversidade e também outras experiências que já são mais conhecidas, como a agricultura de baixo carbono, né, e a integração lavoura-floresta-pecuária. Então, eu acho que temos aí um caldo muito importante, muito bom para seguirmos, e agora vamos passar, então, para a leitura do Ivan, que certamente nos trará novidades também e visão de futuro de uma outra organização, né, que também tem ações importantíssimas e que certamente trará uma visão, espero, imagino, relacionando a biodiversidade com as questões das mudanças climáticas. Ivan, the floor is yours. Thank you. Wonderful. Thank you very much. And thank you for inviting me to be here with you all today. It's a pleasure to speak with you about this very, very important topic. So my name is Evan Guy, and I lead CDP's global policy work on sustainable finance. For those of you who may not be familiar with CDP, CDP is a global not-for-profit that runs the world's environmental disclosure system for companies, cities, states, regions, investors. And we work with 680 financial institutions with $130 trillion in assets under management. And CDP really pioneered using this power in capital markets and with corporate procurement to really motivate companies to disclose their environmental impacts, to reduce their greenhouse gas emissions, safeguard water resource, and reduce impacts on forests and biodiversity. And with nearly 19,000 companies disclosing to CDP last year, worth of about half of global market cap. It gives us a really good idea of the ways in which companies are managing issues related to climate, forest, water, biodiversity, and it gives us a really good picture of what's actually going on across sort of the non-state actor sphere of climate and biodiversity. So with that, I think I'll try to give a little bit of a context of the biodiversity crisis and the CBD. I won't go into as much detail as I planned to, because I think that was already very comprehensively covered, some of the sort of pieces, but I'll sort of bring our particular flavor to it and what we're sort of particularly following on from the CDP perspective and the importance of CBD and the global biodiversity framework for non-state action in the private sector. I'll also sort of pick up on some of the Braulio's last points around sort of Target 15 standards, frameworks, and sort of what's going on in that sphere to really help drive action in this space. But we know that biodiversity and ecosystem services really play a critical role in providing food, energy, medicine, genetic resources, a variety of materials fundamental for people's physical well-being. And we know that our economies and our human needs are deeply dependent on
on biodiversity ecosystem services. I mean, there's so many different stats that I can throw out, but the fact that 75% of global crops depend on animal pollination, that more than 2 billion people rely on fuel wood to meet their primary energy needs. And yet, due to this, nature across most of the globe has now been significantly altered by multiple human drivers, with the majority of indicators of ecosystem services and biodiversity health showing a really rapid decline. Some of the stats were already sort of shared earlier on, but this is across all sort of natural ecosystems from land to ocean to wetlands, all sort of showing similar trends of decline. Crucially, nature loss and climate change are intrinsically interlinked, and a failure really in one sphere will cascade into the other. And many of the solutions and technologies needed to tackle climate crisis are found in natural systems. Moreover, if we're unable to limit warming to 1.5 degrees or 2 degrees, continued impact of natural disasters, temperature, precipitation will continue to become a dominant cause of biodiversity loss. These events, whether they are acute or chronic, are having and will continue to have a direct impact on the economy and financial system. We know that over half the world's economic output is estimated to be moderately to highly dependent on nature, and the collapse of ecosystems will have far-reaching economic implications. These include increased occurrences of zoonotic diseases, fallen crop yields, fallen nutritional value, growing water stress, loss of livelihoods dependent on food systems and nature-based services, ever more dramatic floods, sea level rises, erosion from degradation of natural flood protection systems like water meadows and coastal mangroves. Both terrestrial and marine ecosystems are facing multiple pressure points due to their undervalued contribution to the global economy as well as overall planetary health. And while not the sole drivers, at the heart of this catastrophe is key trade-offs and feedback mechanisms emerging from these different crises. And really, without significant policy change or investment, the complex linkages between climate mitigation, food insecurity, biodiversity degradation, ecosystem service degradation will accelerate and continue ecosystem collapse. Now, of course, this is all deeply troubling, and I'm sure I'm just reminding you of many things that all of us are already aware of, but at the end of 2022, there was a sort of, obviously, a landmark moment that has already sort of previously been discussed, which all sort of gave us a moment of hope and a direction to sort of address these issues, and that was the COP15 and the signing of the Global Biodiversity Framework, which has already been sort of spoken about. COP15 ended with this landmark agreement and really commits governments to creating an enabling environment for all organizations to act, including to reduce the risks, impacts in line with the 2030 ambition. In particular, governments really sent a strong message to the business and finance community that they have a clear role and responsibility to contribute to the Global Biodiversity Framework mission to halt and reverse nature loss by 2030. And this is really exciting. I mean, it was just mentioned how prominent the finance community was there global at COP15, and I think it's very encouraging, although, as you mentioned, they don't always really know what to do, and sort of the data really bears this out. I mean, we see from sort of recent analysis from our report disclosures to us last year, we're at a point where as many as 80% of companies, financial institutions are assessing their climate-related risks, but then you compare that to water risks, forest-related risks, that drops precipitously down to between 10 to 20%, depending on the particular issue. And so we know that there's a serious gap in how to actually understand and manage this. And so
particularly for us, what we were really excited to follow and track, and we had a delegation there in COP15, was Target 15, as it's especially relevant for businesses as financial institutions. And it was mentioned that this Target 15 commits them to require and assess and disclose their nature-related risks, impacts, dependency. And this really forms the basis for action to avoid and reduce the negative impacts and increase positive impacts by restoring, regenerating, as well as shifting business strategy, business models, and enabling sort of greater policy ambition. Leading up to COP15, CDP worked with our partners from Business for Nature and over 400 leading businesses to really call on the adoption of mandatory assessment and disclosure requirements to really level the playing field and ensure ambition, ensuring ambition, as well as the availability of relevant data to investors, governments, civil society, and to really support the transition to a nature-positive economy, as voluntary actions alone will not be sufficient from businesses, financial institutions. And while they're important, they will not be enough on their own. And so it was really great to see many companies, leading companies out there sort of calling for this need for greater policy, greater regulation, recognizing both the risks and opportunities that come with the transition to a more nature-positive economy. Also, as part of the Business for Nature Coalition, CDP has contributed to recommendations for governments on really how to implement Target 15, particularly Target 15A of the Global Biodiversity Framework. And we've released guidance based on CDP's principles for high quality mandatory disclosure. So for anyone interested, as has already been mentioned, a lot of this still has to be determined. We've agreed to the targets, we've agreed to the objectives, but what they actually look like. For anyone interested, I'd be happy to sort of discuss this further and share the guidance that we've developed. In addition to Target 15, I think particularly a couple of other targets to sort of really highlight and speak to, particularly in sort of what we're tracking, what we're seeing, sort of responses from the private sector and finance sector and companies and financial institutions, is Target 2. I mean, Target 2 aims to really enable that at least by 2030, that at least 30% of terrestrial and inland water areas and marine coastal areas, especially areas that are particularly important for biodiversity and ecosystem function and services, are effectively conserved and managed. And now with this sort of previous assessments have been done, but we've seen sort of a whole slew of studies coming out in sort of following on this sort of commitment that we're deeply dependent on some of these areas that need to be conserved. A recent study came out of about 46% of companies, of large companies, have at least one asset located in key biodiversity areas that could be exposed to future policy, reputational, or regulatory risk in order to deliver on these objectives. And so increasingly policy and regulation needed to deliver on Target 2 will continue to be a significant transition risk to companies and financial institutions with their operations in these areas. And so these issues need to be worked out and thought through critically. The other target that I'll briefly speak to is that target 19 on the finance side. So really focused on increasing financial resources to 200 billion per year, as was already mentioned, including 30 billion through the international finance. However, one of the key sub-targets there is really leveraging private finance, blended finance, implementing strategies for raising new and additional resources, and really encouraging the private sector to invest in biodiversity. As was mentioned already, there is a demand and interest in investing in biodiversity and ecosystem services, but there's really not an understanding of how to do that. And so that's where a lot of the sort of key questions that need to be resolved are, and we're doing a lot of work sort of in that vein and working closely with companies and financial institutions to do that. And this is particularly critical
this is a particularly critical target as finance is a means of implementation. Without the finance, we won't be able to deliver on many of the other targets that have been set out. And simultaneously, target 19 will also depend on target 15 because private sector, private financial institutions, they can't manage what they can't measure. They can't invest in things that they don't have information. So if they don't have information, if they don't have the data about what companies are doing, the risks they're exposed to, the opportunities they're seeing, they won't be able to help really finance that transition that's needed. Thankfully, I think coinciding with the sort of finalization of with the adoption of the global biodiversity framework, and really excited to see that finalization and global governments come to agree that simultaneously there's been really important sort of bottom-up work that's being done to sort of connect what's happening at the global sphere and sort of advance what's going on. So I might speak about that a little bit. So particularly the fact that voluntary frameworks have and are being developed to help companies assess and manage risks and opportunities and dependencies related to the nature crisis, as well as the climate crisis. So even, sorry to interrupt you, but you have 3 minutes left. 3 minutes. Thank you. Perfect. I'll wrap up quickly. So as was mentioned, we have this, particularly this target 15 now, and it says they need to assess, manage these risks, but how do you actually do that? This is a very, ecosystems, biodiversities are very complex. Thankfully, I think a lot of work is being done, and a number of frameworks and standards have been developed in the climate space, and there's ongoing work to finalize in the nature-related space. And so I'll skip ahead, but to say we're very encouraged by the work that the Task Force on Nature-Related Disclosures are doing. The TNFD is building out a framework that will be released in September, looking at essentially a sort of providing a framework for companies and financial institutions of how to assess, how to report on the risks, the impacts, the dependencies that they face, and communicate that in a consistent and coherent manner. We're also really encouraged that we've seen the ISSB from the IFRS Foundation, who sets a lot of the international accounting standards, finalized its climate standard last month, and they've set intentions for looking at biodiversity, ecosystem services. And so there's ongoing work to really establish what these frameworks, what these frame standards actually look like. And I think we're particularly really encouraged by that. And so what I'll quickly end on is, I think what needs to come next, now that we're seeing this sort of adoption of the global biodiversity framework, particularly target 15, we're also seeing these frameworks and standards finalized, is policy and regulation. Because again, without this actually being put into regulation, without this being required from financial regulators, without expectations being set by central banks, by stock exchanges, these sorts of risk, opportunities, dependencies will continue to be approached in a very incoherent and inconsistent way. And so building on the standardization that's happened, I think the next step is really for policymakers, regulators to really take this seriously. And CDP is currently doing a lot of work to establish principles for what we're calling a high quality mandatory disclosure regime across countries could really look like. And this builds on work that we've done around the Paris Agreement, but also building on the sort of successes of the global biodiversity framework. And again, just sort of end on a sort of call to action for particularly policymakers and regulators, and including ones that haven't really sort of looked at nature-related issues previously, whether it be central banks, whether it be ministries of finance, whether it be stock exchanges, to really look at this, take this seriously, because all action across all fronts is needed. And I'll stop there, and I'm happy to pick up any questions later on. Obrigada, Ivan. Acho que a gente teve aqui um olhar diferente, né, do Braulio. O Braulio, obviamente, trouxe um quadro mais geral. Você pode atentar para alguns aspectos mais relacionados às empresas, né, nos
lembrando que houve uma participação grande das empresas e das instituições financeiras na última COP, isso é muito importante e nos traz esperança de que elas consigam ajudar, inclusive, os governos a definir esses protocolos, que certamente são o passo importante agora, né? Se nós não sabemos como fazer, é fácil de postergar o que deve ser feito. E, nesse sentido, acho que o trabalho de vocês, junto a essas várias empresas que fazem parte, né, da CDP, ou que são influenciadas por ela, é imprescindível para avançarmos nessa agenda e nessa direção. Eu queria lembrar que 2 documentos muitíssimo importantes acabam ficando um pouco esquecidos nessa discussão, embora eles tenham chamado a atenção para toda a humanidade, né, da importância da biodiversidade. Um deles é o Millennium Ecosystem Approach, que trouxe, né, toda essa visão dos serviços ecossistêmicos. Desculpem, meus cachorros estão latindo aqui. E também o The Economics of Ecosystems and Biodiversity, que puxa para essa agenda, né, de valoração no sentido financeiro desses ativos todos. E também mencionar 2 outras iniciativas que eu creio também valem na nossa mesa aqui. Uma veio ainda das metas de Aichi, que é a iniciativa Biofin, né, que foi liderada, ou é liderada pelo PNUD, e que traz exatamente essas contas, né, o que os países precisam gastar, ou dizem que precisam, o quanto eles de fato gastam, o quanto falta, e como essa mudança, né, dos recursos internos, até nem contando necessariamente com recursos externos, pode ser feita para que aquilo que se pretende fazer em cada país possa de fato ser alcançado, e nesse caso, como o Braulio mencionou, agora com as novas EPAMBs, né, as novas estratégias e política para a biodiversidade. Então, Ivan, muitíssimo obrigada. Eu já, então, agora passo a palavra para a Liliana, e ela vai nos trazer, então, essa visão também do setor privado, né, sobre essas novas metas aí, os novos objetivos do marco global, e como é que a gente pode, com a ajuda também do setor privado, alcançar tudo isso que é tão importante, que é estancar a perda da biodiversidade e do funcionamento dos serviços ecossistêmicos. Obrigada, Liliana. The floor is yours. Bom dia. Hello, everybody. It's really a pleasure for me to be here. And really thank you for inviting me. I want to share with you some of the things that we are doing related with biodiversity. And I think that it match and could be a good end after the conversation from Braulio and Ivan. A lot of things to mention. However, I try to be more to optimize the time. So I will be sharing my screen. I prepared some slides, so please let me know if you can see my screen now. Okay, thank you so much. So for those that probably didn't, know South Pole, that is the organization that I am representing in this webinar. We are a company that have been working for more than 17 years on operating and supporting companies and business and governments, providing sustainability solutions for climate topics. And now, or since 5 years ago, we start working on the biodiversity topic. We work since the relation with the final customers, with companies, from the developer of the project, developing projects around the world, a lot of them related with nature, others more with sustainable technologies, but we are working around the world, try to find a way to finance nature conservation using different financial mechanisms. We have different type of expertise around the world, from MBS, but at the same time from nature-based solutions, but at the same time from sustainable technologies, from finance, from policy. And our idea is to generate impact around the world and offer different options to finance nature protection. And this is important because some years ago we discovered that carbon credits could not be the only way to finance nature protection. We need to find different ways to finance protection of the nature. And we start thinking on different options for the biodiversity topic, especially because this is not a job from governments, as Kofi Annan mentioned some years ago. The private sector could play a big role, and even as individual person could really play a role making a lot of decisions related with nature protection.
since choosing the brand that we want to buy, since choosing the type of food that we will be eating. So we as individuals could play a big role, and private sector too. So why biodiversity or why business are now taking action related with biodiversity? It's because you couldn't continue tackling just climate change. You can tackle these big two problems, climate change and biodiversity loss, using the same kind of approach. And nature could be the answer. And it's totally related one with the other one. So the actions that we could do on climate could support and avoid biodiversity loss. And in the other ways, actions that we develop for biodiversity protection could support us to mitigate what will happen in the future with the climate, but at the same time, to support adaptation from the communities. So for that reason is that we are proposing that this could be combined on the way that companies already are doing the sustainability part. We mentioned the 5 main drivers for biodiversity loss because at the end, these are the risks that Ivan mentioned that are really promoting or at least putting on the table of a lot of companies the biodiversity topic. So we have change in land, water, that at the end you could generate habitat loss. You have species overexploitation, invasive species, pollution, and climate change. But at the same time, we find 7 main drivers of action, how the companies could really start to thinking on the topic and not just thinking, running the biodiversity journey and at the same time taking action about it. So related with that, we have that a lot of new initiatives are rising now. CDP, SBTN, TNFD have been launching a lot of frameworks when companies can disclose their information and can set ambition targets that could be in line with what we agree on the past biodiversity COP. We have the COP from climate change and the COP for biodiversity that already were putting the same topics on the table. In both COPs, we talk about nature protection, we talk about financial gap, and even in the COP15, it's just a call for urgent action. We just have near to 2,300 days for 2030, and we have really ambitious targets to get at the end. We are inviting, biodiversity COP was a similar as Paris Agreement for climate change, and now we have an urgent need to act now for protect nature. Additionally, we identify that the relation from the business is not just from the dependencies and is not just from the risk, it's from the impact, how the companies are impacting on nature and how this could affect in the future the business, because a lot of companies depends on the ecosystem services provided for these natural areas. Additionally, is needed improvements in adaptation and resilience and increased efficiencies throughout the supply chain. How we can ensure that local communities are not just thinking on protect biodiversity, are thinking on how they could adapt according with the future scenarios that we are waiting for. And the last but not least driver is that the final client and customers are demanding more sustainable products and services, are asking for taking into account nature on the decisions that the companies are making. So, why COP15? Why COP15 was very important for us. I had the opportunity to represent South Pole there, and not just South Pole, a lot of our partners and community partners that are working with us. And what's important because was a lack of knowledge. I really see the same as Ivan and as Braulio, that a lot of financial institutions were there, but they don't know, and a lot of private sector, but they are interested in the topic, but they don't know how to start. They want to start from the segment, but at the same time want to take action. So it's a big opportunity to continue generating knowledge and education about the topic.
The financial gap was one of the topics that was put on the table, and for that reason, the goal 15 or the target 15 is very important because it pretends to close this financial gap and generate opportunities for the private sector to invest on nature. Need a systemic transformation of the business, not just thinking on offsetting, is how we can incorporate better practices on the supply chain and live in harmony with nature. This target, and I'm sorry that I am just focusing on this target because a lot of other targets are important, but this target is a direct invitation for companies to assess and disclosure the risks, impacts, and dependencies on biodiversity across the supply chain. So it means that they could feel or could start thinking on why biodiversity is important for the business. And for that reason, that is an important target for the private sector. I just want to show this assessment as Southpol in a report that developed last year related with sustainability topics about in different companies, interview more than 1,200 companies and ask about biodiversity. And it's very, very curious how to see that the 36% of the companies have a clear strategy or at least are defining some targets related with biodiversity. We found that 44% are in process to exploring that corporate strategy for the topic of biodiversity, but the 20% doesn't have any idea about biodiversity. They don't consider biodiversity important. So we have a big role to play, not just from the learning or from the education, but also to support companies on moving on that space. Liliana, sorry to interrupt you. You have 3 more minutes, please. Okay, no worries at all. I will be finished. So our proposal or how we are working with the companies is to work on the impact on biodiversity side and on the dependency on the biodiversity side and supporting them on 4 main steps that it's focused on the assessment, strategy, transform, and finance. And finance is very important because as Braulio and Ivan mentioned, we need to find different ways to do that. Target 15 promote the generation or the creation of the biodiversity market, but we really know that this will be not the only answer for do that. We really know that we need to find innovative financial mechanisms to support the finance at the end. These are just some criteria or indicators that we are using and how we are aligned with TNFD, CDP, and SBTN on the different frameworks that they are developing on that. So I just want to mention that this phrase that used a lot of my colleagues, that biodiversity never sleeps, and we just have, and remember that we just have more than or near to 2,300 days for 2030. It's really short term for the ambition targets that we define our commit on the biodiversity COP. Yeah, that's all. Thank you so much. I am open to questions if you have questions at the end. Thank you, Liliana. Obrigada, Liliana, também por trazer essa visão das empresas, né, e de como vocês estão procurando entender aquilo que elas necessitam, né? Você mencionou claramente agora ao final que além da falta de conhecimento, que não é das empresas necessariamente, mas é da sociedade como um todo, né, é importantíssimo que elas consigam primeiro entender se elas têm ou como elas se relacionam com a biodiversidade, né? Você mostrou nesse último gráfico, ou nesse penúltimo gráfico, esse gap de 20% dessas empresas com as quais vocês têm relação direta, que não vem nada da biodiversidade relacionada àquilo com que elas fazem, mas, obviamente, isso poderá ser alterado e é importantíssimo que se altere exatamente para que a gente consiga trazer todo mundo para o mesmo barco, né, para a mesma direção. Então, obrigada de novo, incentivamos que esses trabalhos continuem certamente, para que não só os governos, né, como foi mencionado anteriormente, sejam os responsáveis, mas sim toda a sociedade. Bom, nesse momento, Dani e pessoal da organização, eu não pude acompanhar 100% do tempo, se temos perguntas no nosso chat aqui,
mas eu sei que já temos uma pergunta que a Dani me avisou, então gostaria de passar para as perguntas, a não ser que a organização tenha alguma ordem diferente dessa que eu estou sugerindo. A gente abriu agora o Q&A, então quem quiser fazer pergunta, por favor, só escrever lá. Então, de volta a palavra. Obrigada, Fernanda. E para abrir, né, incentivar também para que todos os participantes aqui do evento possam fazer perguntas, eu vou começar aqui, e para todos vocês, né, e aí pode começar, Braulio, sobre a pergunta em relação a como o sistema financeiro, ele de fato pode ser mais ativo para direcionar esses investimentos para a biodiversidade. E aí, se tem alguma sugestão, algum caminho, especificamente em termos de regulação para isso e políticas públicas. E uma pergunta para os 3 ou 4 também, né? Vamos incluir a Cissa, nossa moderadora, que também tem a agregar nessas respostas. Obrigada. Perfeito. Aqui no Brasil, o Banco Central do Brasil já editou 2 relatórios sobre riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticos. O primeiro em setembro de 2021 e o último em dezembro agora de 2022. Deixa eu só projetar, mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Então, Sim. Esse aqui é o segundo relatório publicado pelo Banco Central do Brasil em dezembro do ano passado. E esse relatório é um relatório que alerta todas as empresas financeiras que atuam no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiras, sobre a necessidade de monitorar, reportar e reduzir os riscos sociais, ambientais e climáticos das suas operações de financiamento. Isso aqui é rapidamente o conteúdo do segundo relatório, né? Então, ele trata aqui um capítulo só sobre o papel do Banco Central na promoção da sustentabilidade, questões de regulação, como o Ivan mencionou, supervisão das empresas financeiras no Brasil, as políticas, né, e parcerias, e aí tem um capítulo inteiro sobre questões de governança, né, e as questões mais gerais. Então, na verdade, a gente já tem um sistema aqui no Brasil, e o que o Banco Central está fazendo primeiro foi o alerta feito às empresas em setembro de 2021 sobre a necessidade delas passarem a reportar e monitorar e reduzir seus riscos ambientais, sociais, ambientais e climáticos. E agora, no segundo relatório, em dezembro do ano passado, o banco já introduz instrumentos de regulação do sistema financeiro brasileiro. E o Banco Central começou a definir indicadores para monitorar as empresas financeiras que atuam no mercado financeiro brasileiro, né? Então, aqui só rapidamente, na questão de regulação, né? Então, com base nas recomendações dos TCFD, né, ampliação e divulgação de informações para as instituições financeiras, a criação de um birô de crédito rural sustentável e a identificação de benefícios sociais e ambientais em operações de crédito rural. Na parte de supervisão, a atualização do guia de práticas de supervisão das instituições financeiras, estruturação e ampliação da coleta de informações sobre riscos socioambientais, avaliação da exposição do sistema financeiro nacional aos riscos de transição e análise de sensibilidade ao risco de seca extrema, que é um dos maiores perigos associados à
mudanças climáticas que já vêm acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí, medidas de políticas, né, que já estão sendo adotadas, inclusão de critérios de sustentabilidade na seleção de contrapartes, na gestão das reservas internacionais e para a seleção de investimento, estudos para a criação de linhas financeiras de liquidez sustentável e medidas para estimar efeitos dos riscos socioambientais na economia brasileira e no sistema financeiro nacional, impactos macroeconômicos de eventos climáticos extremos, políticas de transição para a economia de baixo carbono, efeitos econômicos e financeiros do desastre de Mariana, né, que foi aquele derramamento de rejeitos de mineração de ferro, lá em Minas Gerais, pela empresa Vale, efeito da geada na cadeia produtiva de empresas no sul-sudeste do Brasil, estimativa dos efeitos de eventos extremos no fluxo financeiro das empresas. Enfim, isso só para vocês terem uma ideia que, então, isso já está acontecendo no Brasil, é um processo e cada vez mais o Banco Central está avançando na adoção de medidas de monitoramento das empresas financeiras brasileiras e obrigando elas a reportar regularmente sobre os riscos desses impactos sociais, ambientais e climáticos. Obrigado. Obrigada, Braulio. Ao mostrar essa nova iniciativa do Banco Central, algumas perguntas surgiram no chat. Eu acho que vou sugerir aqui à organização que nós primeiro capturemos as mensagens que poderão vir do Ivan e da Liliana para a mesma pergunta, e depois talvez tratar dessas perguntas que foram feitas. Inclusive tem uma, Braulio, pelo menos, do ICLEI, perguntando como é que participa dessa rodada aí enfim, de captura de informações e ideias para a EPAMB. Então, depois, se você quiser responder diretamente, acho que no chat é possível. Então, queria primeiro, antes de passar para essas outras perguntas, pedir ao Ivan que comente essa pergunta inicial e a Liliane em seguida. Obrigada. Sure, very happy to answer this question and fully agree with everything that's already been said in response to this question already. I think when it comes to sort of mobilizing finance to addressing biodiversity and supporting ecosystem services, I think it's really important to sort of look at it at a sort of systems level, and each sort of actor has a critical role to play in terms of what it does. I think just to sort of highlight a few, I could go on and on and on, but I think particularly with financial institutions and sort of private investors, I think as we've already mentioned, the interest is there. I think there's a matter and need for building capacity internally within these companies, and it's sort of a growing area. And I think can sort of leverage a lot of the work, particularly that a lot of financial institutions have already progressed a lot further on say climate change, to really integrate the sort of biodiversity side as well. And so building capacity internally, I think it'll be really important for financial institutions to engage with companies that they invest in, their portfolio companies. And I think that will be a sort of really critical area that we'll sort of hope to see further action on, particularly for private investors. Another area that I'll sort of briefly mention is, I think one of the critical ones is mentioned already in terms of sort of what's needed. I think the finalization of the TNFD and adoption by companies, financial institutions will really help to scale this. I think once companies are measuring the risks, opportunities, impacts, and dependencies, it'll make it a lot easier to have financial flows go towards those opportunities where companies are seeing those opportunities, and flow away from places where risks aren't currently being identified or managed. And then really the next step with that framework is standardization. So looking at the standard setters in the
sustainability, ESG disclosure space to really pick up the work that the TNFD has done and others to sort of standardize this so that we can do it at a global level. And then in terms of the sort of policymakers and regulators, I think I could not agree more with Braulio on the importance of central banks and the role of supervision. I think now that, again, we have these sort of frameworks being finalized, I think they provide a really useful tool to guide the action of regulators and central banks. And I mentioned already that we're sort of releasing a report on exactly this topic. And please stay tuned to our channel that should be coming out towards the end of August, September. The last two really quick ones to mention is for policymakers to really mainstream national biodiversity action plans into public investment plans, particularly for example, ministries of finance, to really focus on opportunities to crowd in private capital towards biodiversity and ecosystem services. And then the last piece is really to sort of reform perverse taxes and subsidies and really address the sort of incentive issues that we currently see in the economy. And so there's a lot to do, but I think we know what the solutions look like in many cases. And so that gives me a lot of optimism. And I think there's great work already being done to sort of across the financial system to really act on this. So I'll leave it there and pass it maybe on to Liliana. Thank you, Evan and Braulio. I couldn't be more than agree with you guys. I just want to add two main topics on top of that. The first one is that we have the financial institutions could do really an assessment of their portfolio and their final clients and try to understand what are their impacts on their portfolio. But additionally, they could generate some requests to the companies or to the final clients to really measure the impacts of loans and investment on biodiversity. And we have two different standards to do that. So we have TNFD, that it's more for the organization, for the bank that could report or disclosure information, but financial institutions and private investment are requesting companies or final companies that are using the money to use PBAF, that is biodiversity accounting standard for finance industry, and to use International Finance Corporation performance standards, especially the performance standard 6, that is more focused on how they are impacting and how the companies needs even to offset, even if the public policy of the country that doesn't define nothing related with that. So what I think, or my initial thought, is that really financial sector could play a big role on movement money related with biodiversity, even under the policies of every country. So yeah, I just want to add these two things. Obrigada, Liliana. Só vou comentar, quem puder seguir conosco aqui dos participantes. A gente decidiu seguir até 11h45 para a gente fomentar mais essas discussões, até porque a gente tem algumas perguntas aqui no Q&A. E aí eu já vou passar para o Braulio uma pergunta que é justamente se existe já uma forma de quantificar e mensurar crédito de biodiversidade ou se é algo muito incipiente. Então, a questão de crédito de biodiversidade é uma discussão recente, né? Nós temos a questão de crédito de carbono. No momento, o governo brasileiro está finalizando um projeto de lei para regulamentar o mercado brasileiro sobre crédito de carbono, né? Definindo limites de emissão e definindo as regras do jogo para tanto no mercado regulado quanto no mercado voluntário de crédito de carbono. A questão de crédito de biodiversidade está muito mais incipiente, né? Então, há uma expectativa crescente de que vamos ter mecanismos inovadores de crédito de carbono, de crédito de biodiversidade, tanto aqui no Brasil quanto globalmente ou regionalmente, né? Como eu falei, esse ano é um ano
de avanços e discussão de metodologias, né? Já existem alguns manuais iniciais sobre orientação para créditos de biodiversidade, mas os mecanismos ainda estão sendo criados. Aqui no Brasil, nós temos algumas organizações que estão se mobilizando para ser atores importantes na questão de crédito de biodiversidade. Um deles, eu participo, é o Instituto LIFE, sediado em Curitiba, que trabalha com certificação de empresas com relação à biodiversidade. Então, eles já trabalham desde 2009 e eles têm todo um conjunto bem detalhado de critérios de avaliação de impacto das empresas em relação à biodiversidade, tanto impactos negativos quanto impactos positivos, e analisam também o cumprimento das obrigações legais. Eles credenciam instituições que, então, podem credenciar as empresas. Esse é um mecanismo diferente da maior parte dos sistemas de certificação em biodiversidade, que são certificações de produtos. Esse exemplo do Instituto LIFE é a certificação de empresas, olhando toda a operação de uma empresa numa região. Então, eles já trabalham no Brasil há vários anos e começaram há alguns anos a trabalhar em outros países da América Latina, Paraguai e México, e também começaram a trabalhar na Europa, começando pela Espanha. Então, isso é um exemplo, né, de organizações que já têm toda uma experiência de avaliar impactos das empresas sobre biodiversidade. Então, a gente espera que isso vai crescer bastante no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, uma coisa muito importante que todos já devem saber é que o Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento de ecossistemas do mundo, feitos por satélite. Então, o Brasil tem dados que são atualizados regularmente para o país inteiro, desde 1985 até hoje. E é possível encontrar dados sobre perdas de ecossistemas, degradação de ecossistemas, uso da água, e, infraestrutura e uma série de questões. Só a título de exemplos, o sistema judiciário brasileiro já nos últimos anos regulamentou o uso de informações de imagens de satélites para iniciar processos na justiça brasileira contra empresas ou governos que estejam destruindo a biodiversidade. Então, não é preciso mais, como no passado, fazer uma visita de campo, que no caso do Brasil é muito caro, porque é um país muito grande. Então, a justiça brasileira aceita os dados de monitoramento por satélite, né? E os bancos brasileiros também estão integrados nesse sistema, fazendo uso da informação desses dados atualizados de monitoramento dos ecossistemas por satélite na avaliação das solicitações de crédito. Então, vários bancos brasileiros já estão rejeitando solicitações de empréstimos a partir dos dados de consulta a esse monitoramento por satélite da situação dos biomas brasileiros. Também nós temos o sistema do Cadastro Ambiental Rural, criado pelo Código Florestal Brasileiro na sua última versão, que é a Lei de Proteção da Vegetação Brasileira, a vegetação nativa, aprovada em 2012, né? Então, isso obrigou todos os proprietários de terra no Brasil a enviar informações para um cadastro central de informação sobre o uso das suas terras e sobre o cumprimento das exigências ambientais da legislação brasileira. Então, a legislação brasileira, ela não reconhece os direitos plenos de propriedade privada rural. Ela condiciona esse direito de propriedade rural ao atendimento dos interesses coletivos. E isso se chama os serviços, a função social da propriedade no Brasil, que é regulamentado pelo artigo 186 da Constituição Brasileira, que exige que todos os proprietários rurais protejam o meio ambiente,
use de forma racional, naquele tempo não se usava a palavra sustentável, use de forma racional os recursos naturais e protejam os interesses os direitos dos trabalhadores, né? Então, a gente tem esses vários instrumentos que vêm sendo cada vez mais utilizados no Brasil. E também instrumentos, por exemplo, o IBAMA, que é a Agência Ambiental Nacional do Brasil, quando ela detecta nas suas operações de fiscalização uma operação de desmatamento ilegal, ela promove o bloqueio dessas atividades. O IBAMA destrói os equipamentos que encontra nessas áreas e declara legalmente bloqueados as iniciativas de desenvolvimento de uso dessas áreas onde ocorre desmatamento ilegal. E isso proíbe, então, os bancos de financiarem os empreendedores nessas áreas com projetos de desenvolvimento. Então, a gente tem esses vários instrumentos que estão sendo ampliados, e o último que eu queria mencionar é que no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o governo brasileiro editou a versão atualizada do PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate a Desmatamento e Queimadas na Amazônia Brasileira. E nós estamos trabalhando para elaborar planos semelhantes para cada um dos outros biomas brasileiros. O próximo vai ser o bioma Cerrado, que deverá estar pronto em setembro, e o terceiro será o bioma da Caatinga, perdão, do Pantanal, de Mato Grosso. Então, esses são todos instrumentos de políticas públicas que convergem para tentar regulamentar melhor, para evitar o desmatamento ilegal e a degradação da natureza. Obrigado. Obrigada, Braulio. Eu vou passar agora para que a Cissa possa fazer o encerramento, também que cada um de vocês, Ivan, Liliane e Braulio, possam dar uma palavrinha final para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Braulio. Acho que também essas últimas informações que você pôde trazer em razão da pergunta, elas nos ajudam a verificar que existem muitas iniciativas aí em curso, que temos que participar, se possível, da maior parte ou de todas elas. Bom, em nome do Instituto Ecos Brasil, que participa, né, dessa rodada aí de várias reuniões e da trilha de biodiversidade liderada aí pela Fernanda, com os colegas também da GIZ e outros que estão liderando essa iniciativa tão importante, né, Laboratório de Finanças para a Biodiversidade, que a gente, com certeza, trouxe aqui visões diferentes, né, de 3 blocos de visões sobre essa mesma temática, né, o Braulio representando o governo federal e toda essa visão, né, mais governamental sobre o tema, o Ivan trazendo informações super relevantes, né, de uma organização tão grande, influente como o CDP, e que trabalha no mundo todo, assim como a Liliana, que trouxe uma visão do setor privado, que também abarca aí o conjunto de atores, né, mundiais sobre esse tema. Então, acho que a gente conseguiu trazer as visões de todos esses lados do tema, e tenho certeza que essa contribuição que está aqui registrada, né, esse evento, creio eu, Dani, foi gravado, e acho que os resultados depois vão ser todos disponibilizados pelo pessoal do laboratório, poderão ser acessados por todos que participaram. Algumas perguntas que não puderam ser respondidas aqui, a gente vai tentar encaminhar para os nossos convidados e também encaminhar posteriormente a quem as fez. E mais do que nada, obviamente, agradecer. Acho que, infelizmente, o tempo é muito curto, seria muito legal a gente continuar com essa conversa por mais tempo, mas temos aí, como mencionado no início pela Fernanda, outras iniciativas que estarão nesse mesmo formato, sendo apresentadas a vocês, com visões super interessantes das relações da biodiversidade com outros temas, agricultura, por exemplo, a floresta, biodiversidade florestal, que nós também traremos mais adiante. E vou passar, então, já, Fernanda, a palavra para você poder fazer isso, o encerramento formal. Agradeço demais, Braulio, Ivan e Liliana, por ter aceitado o nosso convite, Dani, por ter ajudado o Ecos a poder participar bem desse evento todo. Obrigada.
Obrigada, Cícia. Eu gostaria de agradecer a vocês, organizadoras, né, a Raíssa, a Cícia e a Dani, que fizeram um excelente trabalho, convidaram os nossos palestrantes. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Eu saio com certeza um pouco melhor do que eu entrei, e eu agradeço, então, a vocês por isso. E quero aproveitar fazer, então, uma propaganda do nosso próximo seminário, né, a questão dos riscos financeiros. O nosso próximo seminário vai ser no dia 24 de agosto, no mesmo horário, inscrições pelo Lab, vai tratar dos riscos da biodiversidade para o sistema financeiro. Então, espero que vocês gostem, e obrigada, e até a próxima. Obrigada aos nossos palestrantes mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Ótimo. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Obrigado.